Olá, muito bom dia para você que está aí acompanhando a programação da Band. Está começando agora Band Eleições, o seu programa para falar das eleições municipais 2024. Fique com a gente, Band Eleições está só começando. Bom, e hoje aqui nos estúdios da TV Band Paulista, recebendo o pré-candidato da União Brasil, do Partido União Brasil, Fábio Sato. Bom dia, seja bem-vindo. Oi, Luci, bom dia. Agradeço o espaço, a Band sempre pioneira nas eleições. Fábio, vamos começar com aquela pergunta clássica que a gente pergunta para todos os pré-candidatos. Por que ser pré-candidato? Eu sou nascido e criado em Presidente Prudente, então eu tenho um carinho, um vínculo por essa cidade carnal mesmo, né? Então eu vejo, essa é a quarta eleição que eu participo, eu já participei de outras 3. E do dia que eu entrei na disputa, em 2012, Luci, pouca coisa mudou na cidade. E eu confesso a você que esse ano eu não iria disputar essa eleição até janeiro desse ano. E aí algumas coisas me fizeram mudar de ideia. Um deles foi o convite do deputado federal Fernando Marangoni. Ele me chamou em São Paulo e falou: Sato, nós temos um projeto pelos próximos 10 anos para a cidade e queremos você como candidato a prefeito. E aí ele colocou o Lucas Raro, que é o gerente da CDHU, para coordenar essa campanha junto com o presidente local do União Brasil, que é o Adalto Lúcio. Então, esse é o nosso time. E aí eles me apresentaram um projeto bastante consistente. Eu falei, agora eu acredito nessa mudança. Então, faço parte desse time do União Brasil, encabeçado e a convite do deputado Fernando Marangoni. Antes de você se filiar à União Brasil, você se filiou a outro partido, né? Por que dessa mudança? Na política de bastidores, até o prazo final, que foi 6 de abril, ocorrem muitas mudanças, né? Todos os pré-candidatos, a maioria deles teve essa mudança partidária. Aí sim, eu estava em outro partido, porém, tem muita clareza também nas conversas. E eu disse, eu tenho aqui a legenda para prefeito de Prudente, para disputar a prefeitura, e eles falaram assim, não, a gente só pode confirmar essa informação nas convenções em agosto. E casou justamente com o convite do Fernando Marangoni. Ele falou, Sato, você tem a legenda garantida no União, pode vir que você é o nosso pré-candidato a prefeito. Bom, você me disse agora há pouco que essa é a sua quarta eleição, né? Quarta eleição que você pretende disputar. E você nunca ocupou um cargo político em Presidente Prudente. Por que não começar como vereador, por exemplo? Pouca gente também sabe dessa história. Em 2012, eu comecei como candidato a vereador em Prudente. Essa foi a minha primeira eleição. Só que no meio da disputa de vereador, o nosso candidato a prefeito na época perdeu a legenda. Enfim, ele não teve a confirmação do partido. E aí, me colocaram como candidato a prefeito. Então, eu comecei, sim, como vereador, mas por força das circunstâncias, eu fui alçado logo para prefeito. E nessa primeira eleição que eu participei, em 2012, eu já obtive 30% dos votos. Então, isso encorajou para que eu continuasse nessa disputa. E 4 anos depois, em 2016, foi a eleição que eu participei, Luci, e faltou menos de 1% para ganhar. Então, você percebe que pelo cenário que aconteceu, ficou difícil, inviável retornar à disputa para vereador. Embora eu tenha cogitado isso algumas vezes, mas aí sempre o grupo fala assim, não, vamos tentar que agora a gente tenha um projeto consistente. Então, eu já pensei em começar como vereador, mas as circunstâncias políticas da cidade me colocaram mais uma vez na disputa de prefeito. Eu tenho 44 anos. Para a política, é uma idade considerada jovem ainda. Então, eu poderia estar começando esse ano, poderia ser a minha primeira eleição, mas eu já tenho uma grande experiência de 12 anos disputando os pleitos. Além das eleições municipais, você também já disputou eleição para deputado estadual? Sim, eu já disputei, desde 2012, todas as eleições que eu tive a oportunidade, eu participei. Porque eu falo assim, Luci, que é igual jogador de futebol. Você tem que estar sempre praticando, sempre em atividade, porque senão você perde o ritmo. E eu gosto de participar das eleições, você aprende muito quando você entra numa disputa e você participa do cenário e você debate, você entende as necessidades tanto do município numa eleição para prefeito, quanto numa eleição para deputado.
As pessoas falam que você aparece muito em épocas de eleição. Se você entrasse em alguma causa, debatesse alguma causa, ficasse mais presente ali, você acha que isso poderia te ajudar? Eu gosto muito dessa pergunta, sabe por quê? As pessoas falam assim, Sato, você só aparece em época de eleição. Eu falei, sabe por quê? Eu trabalho na iniciativa privada. De segunda a sábado, eu trabalho das 8 da manhã às 8 horas da noite. Então, eu não tenho tempo de fazer essa política partidária que as pessoas que vivem de cargos públicos ou vivem encostadas em mesada de partido, a verdade é essa, Lucia. Seria muito fácil para mim, com o capital político que eu tenho, falar assim, eu quero uma mesada do partido para viver de política. Mas eu não consigo fazer isso. Eu sou empreendedor. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter empresa, ter negócios. Então, sinceramente, se a pessoa quer votar em alguém que gosta de viver encostado em cargos políticos e ganhando mesada de partido, não sou eu. Você falou dessa questão de empreendedor, até pesquisando algumas coisas sobre você, eu vi um vídeo que você postou nas suas redes sociais falando das suas 3 empresas. Né? Para quem não sabe, o Sato foi empresário aqui em Presidente Prudente. Você teve uma pizzaria, teve um bar e teve uma casa de shows. E você fala nesse vídeo que está nas redes sociais que você não tem vergonha de falar que você quebrou nessas 3 vezes, né? Nesses 3 empreendimentos. Você, de fato, você quebrou essas 3 empresas? Não, na verdade, assim, por exemplo, o Senhor Boteco, é bom a gente dar nomes a isso. O Senhor Boteco, eu tive ele por 6 anos e durante 6 anos eu ganhei 4 prêmios Top of Mind, que é o prêmio mais reconhecido na cidade na época, sobre a marca mais lembrada do município. Então, foram 6 anos à frente do Senhor Boteco. Agora, quem trabalha com comércio noturno sabe que chega uma hora que você não aguenta mais. Então, simplesmente, eu não queria mais trabalhar com isso, né? Então, eu vendi ele funcionando, assim como eu vendi o buffet. Mas, acontece sim, é comum, Lucia, a gente falar... eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu sei a dor que é fechar a porta de um comércio. E se você perguntar para 50 empresários, todos eles vão falar uma história de superação. Então, eu caí sim. Eu tive dificuldade na vida empresarial, mas vamos falar de hoje. Hoje o Fábio Sato está com uma empresa de e-commerce, de logística. Eu tenho um escritório de 650 metros e um galpão que faz a distribuição e logística para e-commerce. Eu estou vivendo o meu melhor momento na vida empresarial. E por que eu aceitei esse convite de novo para voltar para a política? Porque a cidade de Prudente, ela precisa fazer a mesma coisa. Ela caiu, ela quebrou. E ela precisa se levantar. Então, eu estou aqui colocando o meu nome à disposição porque eu sei o caminho que tem que ser feito. Eu até brinco assim, todo prefeito ou candidato deveria ter um CNPJ, deveria ter passado por dificuldades comerciais na sua empresa. Porque a prefeitura é isso também. É você saber administrar, é você saber enxugar custo, é você saber otimizar tudo isso. Então, eu falo para o eleitor, desconfie do candidato que nunca teve um negócio, porque administrar dinheiro público é fácil. Eu quero ver você conquistar o seu dinheiro. Você falando dessa questão de administrar, e você então acredita que, não vou dizer mais fácil, mas administrar uma cidade seria mais tranquilo do que administrar uma empresa? Não, eu falo que ser prefeito, para você ser prefeito, passar pela experiência empresarial ajuda muito o prefeito, o candidato a prefeito. Pergunta para o candidato a prefeito se ele já teve uma folha de pagamento para ele administrar do bolso dele. Essa é a dificuldade que eu estou falando. E aí eu pergunto assim para as pessoas, qual é a função da prefeitura? Vamos pegar a prefeitura de Prudente hoje, 2024. Ela tem que cuidar de dois caminhos principais. Primeiro, os mais necessitados. O pessoal que está lá no bairro precisando das questões básicas da prefeitura, que é a creche, que é o buraco na rua, que é a lâmpada queimada, enfim, da infraestrutura, da zeladoria do município. Essa é a questão fundamental da prefeitura de Prudente. Agora, qual é a segunda avenida, que é essa pouco se fala? Quem gera emprego? Quem gera desenvolvimento? Quem faz a coisa acontecer? É o empresário, é o comerciante prudentino. Aí eu fico, nesse momento, fico eufórico, porque eu tenho conversado com vários comerciantes do centro da cidade, porque o centro de Prudente, ele precisa ser reinventado.
Eu conversei faz poucos dias com um grande empresário do centro, o Newton Bott, tá? Ele tem uma história de familiar de mais de 60 anos na cidade. E ele disse exatamente isso. Falou, Sato, é muito engraçado na campanha, o político vai na televisão e fala, eu tenho um plano para o centro de Prudente, para trazer desenvolvimento para a cidade, e nunca veio conversar com a gente aqui. Então, eu já fiz o caminho ao contrário. Eu fui lá primeiro, eu estou em contato com o setor comercial, empresarial, industrial de Prudente e com outras 15 frentes que inclui o morador do bairro. Então, eu acredito nisso, nessa reinvenção e dessa modernização da Prefeitura de Prudente. Você acredita que o comércio, essa área central ali de Prudente, ela está abandonada? Está abandonada. Isso não é minha palavra, é a palavra de quem está lá há 50 anos no comércio em Prudente. O centro de Prudente, para você ter uma ideia, ela ainda usa a zona azul de papel, igual nos anos 80. E por falar em anos 80, anos 90, Luci, a cidade de Prudente, os empresários, os empreendedores, quem faz a roda girar, está em 2024. Mas a Prefeitura de Prudente, ela parou nos anos 90. É o mesmo jeito de fazer gestão pública de 20 anos atrás. E eu finalizo essa questão com uma reflexão para o eleitor. É só puxar os últimos 20 anos. Nós tivemos o Agripino Lima como prefeito, depois nós tivemos o Biancardi, que era visto Agripino por 2 anos, depois o Milton Melo Tupã assumiu por 2 mandatos, e depois Nelson Bugalho e agora o Ed Thomas. O que esses 5 prefeitos têm em comum? Todos vieram do mesmo lugar, que é o Agripino Lima. O Agripino e o Paulo Lima fizeram o Tupã fez o Bugalho, e depois o Ed, que é o prefeito atual, veio do Paulo Lima. Então, o modo de fazer gestão em Prudente é a mesma mentalidade dos anos 90. É isso que a gente fala, tem que mudar, tem que modernizar e tem que virar essa página da história e entrar no século XXI e no ano 2024. Fábio, eu vou pedir licença aqui para a gente fazer uma pausa, tomar uma água e a gente volta ao nosso bate-papo, tá bom? Band Eleições vai fazer um intervalo bem rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho com muito mais. Já estamos de volta com o Band Eleições, hoje recebendo o pré-candidato à Prefeitura de Presidente Prudente pelo Partido União Brasil, Fábio Sato. Fábio, a gente discutiu um pouquinho sobre a sua história na política, né, sobre algumas situações. Fala um pouquinho sobre o Presidente Prudente. Como você avalia hoje a situação econômica do município? Eu queria muito falar, Luci, que a cidade de Prudente está crescendo desordenadamente, fora de ordem. Mas não é isso que está acontecendo. Ela está parada no tempo. Ela está olhando pelo retrovisor. E o que mais me incomoda é que os pré-candidatos que estão se posicionando nesse momento, eles só se referem ao passado da cidade. Eu não vejo ninguém falando do futuro de Prudente. É sempre se apegando no que foi feito há 10, 15 anos atrás, no que foi feito há 30 anos atrás. Então, isso me motivou a voltar para a disputa e fazer um projeto para os próximos 10 anos em Prudente. Eu acho que é fundamental o que Maringá fez. Eu fui lá por diversas vezes em Maringá, fui em Rio Preto, conhecer o modelo de gestão moderna. E fui além, eu fui em São Paulo também, porque lá em São Paulo tem uma questão muito importante, que é as subprefeituras. Então, imagina você fazer a zeladoria de uma cidade com 15, 20 milhões de pessoas. Eu fui entender o modelo de gestão. Eu falei, peraí, isso dá para aplicar em Prudente. É você regionalizar o atendimento da zeladoria, que é a grande reclamação do município. Então, se você não tiver banco de dados, se você não tiver informação, se você não apertar a tecla F5 do computador, o pessoal que é mais conectado sabe o que eu estou falando, ele atualiza a página. Prudente está fazendo a gestão pública igual aos anos 90. Nós temos que trazer isso para 2024, Luci. Então, é isso que eu acho de presidente. Acho não, tenho certeza. A cidade que nós moramos aqui é uma cidade boa para viver em alguns segmentos. Por exemplo, segurança pública. Os nossos números são exemplares. A Polícia Militar, a Polícia Civil faz um trabalho espetacular de prevenção na cidade e de manutenção da ordem pública, junto com a Polícia Federal também. Então, nós já temos o principal, que é a segurança pública. Nós temos uma cidade agradável de se viver,
Parque do Povo, tem algumas questões que tem que resolver, igual a enchente dele, tem que resolver, mas a cidade tem qualidade de vida. O que a gente precisa resgatar é o orgulho de ser prudentino e de morar numa cidade como a nossa. E aí entra a questão da modernidade. Essa maneira nova de fazer a gestão pública. E eu volto a dizer, nenhum pré-candidato olha para o futuro, eles estão olhando para o retrovisor, como se o futuro de Prudente estivesse lá, e não está. Andando pelas ruas, o que você escuta mais de reclamação? O básico. Primeiro vamos fazer o básico bem feito. A gente esqueceu como que corta o mato da cidade. A gente esqueceu como que tampa um buraco em frente à casa do morador no bairro. Eu acho que não dá para fazer nada além do básico. Tem que fazer o básico, depois prometer o mais difícil. Então, primeiro vamos cuidar do fundamental, que é essa questão da zeladoria. Por isso que eu falo que o próximo prefeito de Prudente precisa se conscientizar para isso. Fazer bem feito as necessidades que o povo está pedindo na rua, porque se você fizer uma pesquisa hoje, é fácil você identificar quais são as dificuldades. É muito simples. Depois, nós temos que pensar no desenvolvimento econômico. Então, não adianta você vir aqui e falar um monte de ideias, clichês, um monte de lero-lero, essa conversa. O povo não cai mais nessa. Você tem que fazer um projeto simples de manutenção e zeladoria eficiente e pensar nessa avenida do crescimento. Por quê? Quem faz a cidade crescer é o poder público incentivando a iniciativa privada. O poder público cuida da estrutura e incentiva. Aí eu fui, sabe aonde? Na cidade de Cajamar. A cidade de Cajamar fez uma lei de incentivo fiscal que multiplicou a arrecadação dela em 5 vezes. Eu desafio aqui, nos últimos 20 anos, me fala um prefeito de Prudente que fez algum estudo para ver a competitividade de Prudente, para trazer mais negócios e para incentivar, principalmente, o comerciante, o empresário, o industrial da cidade a crescer aqui dentro do município. Não temos estudo de desenvolvimento. E eu digo mais, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Prudente, que era para cuidar de tudo isso, ela foi usada como moeda de troca política. Está aí para ver. É só você perguntar quem ocupou os cargos de secretário de Desenvolvimento em Prudente. Sempre foi troca política. Ela não tem um plano de desenvolvimento. Aí você anda nos bairros, Luci, e o povo se queixa do quê? De zeladoria e falta de oportunidade. E eu finalizo essa questão fazendo uma reflexão. O jovem que nasceu, que tem 24 anos de idade hoje, nasceu em 2000. O jovem que nasceu em 2000. O que esse jovem que nasceu em 2000 teve de avanço para o município em 2024? Ele nasceu em 2000 com as mesmas características do município. Chegando em 24, não teve nenhum avanço por parte do poder público. A cidade é o que é hoje, Prudente, por esforço do setor privado. O poder público de Prudente está com a mentalidade parada nos anos 90. Eu não posso deixar de falar isso. Entra na prefeitura, naquele prédio do centro. Sobe o 2º andar, sobe o 3º andar. Você fala, não é possível que isso aqui seja a prefeitura de Prudente. O clima é de anos 80. Eu falei, aqui não tem ambiente de inovação nenhum. Por isso que Prudente parou no tempo. Você falou dessa questão das empresas, né, de não ter oportunidade. Inclusive, algumas das reclamações que a gente escuta, né, de pessoas, de empresas que acabam não ficando aqui, primeiro pela logística de Presidente Prudente, né? O Presidente Prudente está aí a quase 500 quilômetros da capital, está muito perto da divisa de estados com Mato Grosso do Sul e Paraná. E algumas empresas acabam optando em ir para outros estados ou até mesmo optando em ir para cidades menores, né? O que você acha que dá para fazer para poder fazer essas empresas ficarem no município? Luci, excelente pergunta. O fato de Prudente estar na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul, isso é um ativo para nós. É uma vantagem enorme você estar próximo de 2 estados, porque você pode fazer negócios, operações comerciais com o Mato Grosso do Sul e com o Paraná. Nós estamos a 2 horas de Maringá, nós estamos a 2 horas de Londrina, nós estamos a 3 horas de Rio Preto, a 2 de Marília, a 1h40 de Araçatuba.
Então a gente tem que aproveitar, nós estamos bem posicionados. A geolocalização de Prudente é favorável, sim. E aí qual foi o projeto de Cajamar que dá para trazer em Prudente? O incentivo fiscal é assim que funciona, Lucy. A prefeitura, por questões legais, ela não pode fazer renúncia do que ela já tem. Então ela não pode abaixar a arrecadação do que ela já tem, mas ela pode fazer isso para os negócios que vão chegar, os novos empreendimentos que vão chegar. Então, isso é uma lei municipal. Eu tive com a cidade que implantou isso, que é Cajamar, e a arrecadação deles multiplicou em 5 vezes. E aí eu perguntei para o autor do projeto qual foi o impacto disso. Ele falou assim, olha, a nossa cidade não crescia. Se você não provocar esse crescimento, é aí que está a função do poder público. O poder público não gera emprego. Quem gera emprego é o empresário, é o empreendedor. O poder público ele cria condições para que o empresário gere emprego e faça a cidade crescer. E é isso que eu não escuto no debate de pré-campanha ou de campanha na cidade. E é isso que me motiva a estar aqui, mais uma vez, colocando a cara a tapa para fazer esse debate avançar e Prudente crescer. Bom, outra reclamação também constante é com relação ao transporte público. Prudente tinha 2 empresas que acabaram desistindo, saindo, enfim, e hoje tem uma cidade que é de outro município e é motivo constante de reclamação, tanto na questão da qualidade do transporte, quanto na questão da demora também. O que você acha que dá para melhorar no transporte público? Eu sou usuário de transporte público. Eu gosto de usar, eu não fico fazendo, isso não é piegas, não é uma coisa, eu uso para entender como funciona. Tá? Em qualquer cidade que eu vou, em Prudente também, eu faço questão de pegar a condução coletiva, porque eu morei no Japão 6 anos e eu entendi que país desenvolvido não é aquele que todo mundo tem um carro e sai com ele sozinho na rua. País desenvolvido é que as pessoas podem comprar um carro, mas preferem usar o coletivo por consciência social e consciência urbana. Então, eu sou um defensor do transporte público. O que acontece em Prudente, a gente está pagando milhões de reais por ano de subsídio para a empresa rodar o ônibus vazio, às vezes. São Paulo, capital, sabe o que eles fizeram? Catraca livre de domingo. Se a gente está pagando subsídio aqui, por que não pode colocar catraca livre também nos horários que não tem fluxo? A gente está pagando para o ônibus rodar. Agora, dentro dessa pergunta, Lucy, cabe uma reflexão muito forte. A nova rodoviária de Prudente. Eu sou usuário da rodoviária também e é uma vergonha. Todo mundo sabe que o entorno da rodoviária e aquele prédio está abandonado em todos os sentidos. Então, o que a gente precisa colocar aqui? O próximo prefeito de Prudente tem que ter vontade de fazer essa transformação. Uma nova rodoviária em Prudente não é luxo, é necessidade. Um terminal central para o ônibus coletivo dentro do município precisa ser feito. Uma reformulação nas linhas. Se a empresa não estiver cumprindo com o edital da licitação, ela vai ser retirada e vai chegar alguém que quer fazer um transporte de qualidade em Prudente. Sato, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas queria agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Band Paulista. Agradeço a Band, começamos a campanha oficialmente em formato de pré-campanha, mas os candidatos estão aí, eu tenho certeza que o povo vai querer uma inovação em 2024. Um bom dia para você. Band Eleições vai ficando por aqui, obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você também, até o nosso próximo encontro. Tchau.